Presidente, vereadores, demais pessoas que assistem a nossa sessão ordinária, bom dia. Eu vou tentar uma fala aqui que quem pegar só o início vai entender como uma tentativa exibicionista de demonstrar conhecimento. Mas eu garanto que ao final dos meus 15 minutos eu vou ser bem mais objetivo e vou tentar dizer a quem eu estou me referindo. A Constituição brasileira, e eu não sou advogado, mas conheço minimamente, no primeiro artigo tem um parágrafo que diz assim: todo poder emana do povo e será exercido diretamente ou através de representantes eleitos. Esse é o primeiro artigo da Constituição. Então, nós estamos aqui, nesse espaço, cumprindo o primeiro artigo da Constituição. E, para quem é advogado, sabe que a Constituição, ela é chamada de Carta Magna, é a lei máxima, e que a ordem de exposição na Constituição vai dando a ordem de importância da organização. É o mínimo que eu sei para poder citar isso. Então eu não estou aqui dando nenhuma demonstração de sapiência, de conhecimento, de estudo. Estou me desculpando até por invadir a área de gente que tem que ser especialista para falar, e eu não sou. Também não sou sociólogo. Mas eu tenho um mínimo de conhecimento para dizer que as sociedades evoluíram. Desde o surgimento dos primeiros homens no norte da África, os relatos que se tem aqui ali onde é o Egito, mais ou menos, que surgiram as primeiras escavações, que os mais antigos humanos que se conhecem nasceram aqui. As primeiras sociedades eram primitivas, depois elas evoluíram, elas viraram escravagistas. Umas se organizaram e escravizavam as outras. Depois se evoluiu mais. Aí se criou o feudalismo, se dividiu em várias castas. E hoje nós vivemos, digamos, a quarta divisão da história na organização, que é o capitalismo, que é o pensamento liberal que reina entre nós. Todos são iguais perante a lei, iniciativa privada, e por aí vai. É o mundo que a gente vive. Eu tenho, desde o tempo que eu comecei a entender, conviver com pessoas que entendem, comecei a ler e tal, eu entendo que a gente vive um mundo onde o conceito liberdade, ele é muito voltado para o indivíduo. Né? O liberalismo, o capitalismo, quando fala em liberdade, ele enfatiza como se dissesse: tu tens capacidade, tu, individual, se tu quiser e puder, tu vai. E aí tem um puder que parece que passa assim, puder, uma forma errada de falar, se refere a poder. Se tu organizar poder, tu vais chegar onde tu quer, a ter coisas, a viver melhor e tal. Se tu não organizar poder, tu vai ficar trabalhando para quem pode. E aí vem o conceito de divisão de classes. Uns podem, outros não. Mas tu é livre. Mas tu tens a liberdade. Tu que mora lá na Vila Miserável, filosoficamente, ideologicamente, constitucionalmente, legalmente, tu é livre. Tu pode, e tu tens capacidade como o Bill Gates, como o Eike Batista, como o Ivan Duarte, como qualquer um. Como qualquer ser humano, tu é livre. Tá bem. E esse conceito de liberdade, baseado no indivíduo, na liberdade individual, no poder, como se não dependesse de mais nada, apenas da sua capacidade, é o mundo que a gente vive. Isso é o que nos move, isso é o que nos organiza, digamos assim. Eu, muito tempo depois, descobri que é um outro conceito, que é baseado não no indivíduo, mas nas condições sociais. E aí já tira muito da minha capacidade ou não. Eu posso ser o mais capaz do mundo, mas se eu tive o azar de nascer lá, numa vila muito pobre, não adianta muito essa capacidade. E a minha liberdade vai para o saco. Porque ela depende de condições materiais, de condições históricas.
E aí já não é mais essa liberdade que se fala. Eu acho que para a gente ser um bom político, não precisa ter grandes profundidades. Eu não me acho melhor político. Aliás, eu já vi políticos com um grau de instrução mínimo, e não vou falar de ética aqui, por favor, e nem de partido. Mas eu já vi gente exercer aqui, como eu sou um vereador bastante, que tinha uma capacidade de articular raciocínios, pensamento, forças, poderes, que era impressionante. Eu vou citar um que já morreu, e que era meu adversário, e que é criticado, Rubens Ávila. Rubens Ávila era um semi-analfabeto, era um frentista, mas era um cara que tinha uma capacidade de articulação, de escutar coisas, de entender coisas, que era impressionante, e que estava aqui. E em algumas profissões a gente vê isso também, porque a gente mede, agora eu vou passar para uma outra seara da capacidade. Tem gente que exerce profissões que tem uma responsabilidade impressionante, que nem sabe, talvez, a responsabilidade que tem, que nem se dá conta. Eu estou me referindo e estou me encaminhando para quem eu quero criticar agora. Jornalista. Um jornalista ruim, um jornalista mal intencionado, um jornalista incapaz, um jornalista corrupto, que também tem, não sei se todo mundo sabe disso, agora fui irônico. Um jornalista que não entende as coisas, que não percebe o mundo que ele vive, ele causa um mal tão grande quanto um político desonesto. Quando um jornalista resolve ir para o seu veículo de comunicação, mesmo que ele seja um jornal pequeno, abro um parênteses para dizer, as rádios no nosso meio, elas são muito pobres. Um radialista ganha pouquíssimo, na média geral, muito pouco. E não tem estrutura. O que eles fazem? Eles leem jornal. Escutem rádio pela manhã. Qual é a fonte que alimenta a notícia do rádio? São os jornais. Nas questões locais, nas questões mais gerais, bom, aí já tem internet e tal, né? Mas na questão local, quem no dia anterior teve repórteres para fazer a parte de esporte, política, polícia, é o jornal. E as rádios propagam aquilo. E às vezes, o que sai no jornal e é propagado pela rádio, e pauta até a televisão, às vezes, e aí o jornal cresce. Mas quando exercido de forma maldosa, ou de forma rasteira, não necessariamente maldosa, pouco profunda, causa um estrago. Mas causa um estrago. Quando informa mal, a responsabilidade social de um jornal no nosso meio é do tamanho ou maior do que uma Câmara de Vereadores para uma cidade. Está cheio, eu não estou falando aqui de vereador que teve a oportunidade de estudar, ou que gosta, ou que tem formação acadêmica. Está cheio de vereador bom nas câmaras de vereadores. E de vereadores ruins também. De vereadores éticos. E de vereadores não éticos. Assim como jornalista. Assim como redação de jornal. Eu até me sinto à vontade de falar, porque eu sou militante do PT há 33 anos, sou vereador há 20 anos, e faço jornalismo. E gosto do tema da comunicação. Mas olha, a responsabilidade de um jornal, de escrever uma coisa no jornal, e aqui não estou, até vou ter que dizer exatamente o que estou falando, porque senão vão pensar que estou me dirigindo a este ou aquele jornalista. E estou falando no genérico, não estou me dirigindo a nenhuma pessoa em particular. Mas um jornalista, quando escreve algo equivocado, por alguma intenção, seja ela lícita ou ilícita, ética ou antiética, a responsabilidade dele é grande, porque o jornal vai ser lido pelas rádios. Hoje o jornal vai ser
retuitado, vai ser compartilhado. E a informação é algo precioso na sociedade de hoje. Então, informar bem ou informar mal é de muita responsabilidade. Eu não acho que as pessoas têm que ter, em qualquer profissão, as noções que eu comecei a ter aqui no início. Mas elas têm que saber que elas vivem nessa organização. Existe uma disputa no nosso meio, no nosso mundo de hoje, nosso mundo político, que é uma disputa entre o espaço público e o espaço privado. O tamanho do Estado. Que tamanho deve ter o Estado? Que tamanho deve ter a coisa pública? A quem deve atender? Isso é uma disputa ferrenha que existe no nosso mundo capitalista. E o jornal tem tamanha importância que desde 1964 se aprovou uma lei no Brasil, mas se aprovou numa estrutura como essa, uma estrutura política, uma estrutura de Estado, que se eu for comprar papel, se eu for montar um santinho, um papel qualquer, numa gráfica, eu vou pagar imposto, vários impostos. O jornal não. Acho que deu para perceber onde eu quero chegar. O Estado reconhece a importância do jornal para informar as pessoas, tanto que diz para os jornais: olha, é tão importante o papel de vocês, que eu vou tirar alguns impostos para ser mais barato, para vocês poderem informar. Toda lei que nós aprovamos aqui diz assim, ó, essa lei vale a partir de sua publicação. Sabe aonde é publicado? Num jornal. A partir do conhecimento pelo jornal é que o cidadão pode dizer, bom, agora vale essa lei. E não adianta chegar na justiça, eu não sabia dessa lei. Não, tu tinha que saber, foi publicado no jornal. O Estado te disse, é pelo jornal que ele te informa, e é lei, tu vai saber pelo jornal. Então, eu sei que 15 minutos é muito difícil eu começar lá pelo Estado liberal e chegar na responsabilidade do jornal. E eu tentei fazer isso para dizer que as coisas não são tão dissociadas assim. Não é lá na política que está o absurdo, e cá, onde eu escrevo e me dirijo o mundo, em que as coisas são tão corretas assim, ou que a responsabilidade é deles, não é minha. Não. Não. O Estado democrático de direito garante o funcionamento do jornal, dá isenção ao papel do jornal, cobra a responsabilidade de um jornal, porque se dirige a todo mundo como deve cobrar de um parlamento. Eu acho que o direito de nós criticarmos o jornal é o direito do jornal criticar os parlamentares. Mas não tem o direito de mentir. Não tem o direito de fazer o que a RBS fez ontem. Por exemplo, a RBS publicou que os vereadores votaram um projeto, onde aumentaram 4 grupos, e no mesmo projeto botaram não sei quantas vantagens aos vereadores, quando isso é uma mentira. E quando isso, jogado no meio de manifestações, está quase que dizendo, vão lá na Câmara e quebrem tudo. É lá que se localiza a corrupção e a irresponsabilidade. Nós, jornalistas, somos os responsáveis. Nós informamos vocês. Repito, a responsabilidade de um jornal, de uma televisão, é muito maior do que vocês imaginam que seja. E vocês têm que chamar isso para vocês. Informar certo não é só algo que foi dado por uma concepção ética vaga. É tão responsável quanto o que se faz aqui. E a relação com a sociedade também é cobrada. Termino dizendo, não me agrada em nada uma manifestação que diz assim, ó, eu vou lá quebrar a Assembleia, eu vou lá quebrar o governo, eu vou lá quebrar, e vou lá quebrar o jornal, como em Porto Alegre iriam fazer. Não me agrada em nada isso, em nada. Não acho certo eu fazer isso também. E eu podia ter feito isso, se eu quisesse. Ou alguém duvida que a gente podia muito bem dirigir, só para terminar,
Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu, vereador Marcos Cunha, vereador Anselmo, vereador Ricardo, vocês que são do PDT, que são herdeiros dessa linha política, após o suicídio de Getúlio Vargas? A primeira coisa que o povo fez, correu para um jornal do Rio de Janeiro e incendiou, da primeira à última pedra. Pode olhar a história. Então, jornalistas, jornais, meios de comunicação, parem de fazer isso, de localizar como se a corrupção tivesse aqui, como se a responsabilidade com a sociedade tivesse aqui. Não! Está no judiciário, está no executivo, está no legislativo e está em todas as redações, especialmente de jornais, porque as rádios não têm estrutura. As rádios leem jornal. Então é grave. O direito à crítica é sagrado na sociedade, mas o direito à mentira, esse eu não aceito.